Quantos estão felizes nessa noite? Então fala para a pessoa do seu, pergunta para a pessoa do seu lado assim: você sabia que o céu é de verdade? Diz mais para ela assim: é para lá que eu estou indo. Quantos querem ir para o céu? Quantos querem ir para o céu hoje? O pastor falou de calor, né? Desde a hora que eu chego aqui, eu não posso nem me movimentar. Embaixo do chuveiro eu já estou até suando também, né? Eu transpiro demais, mas na hora do louvor é uma transpiração. Aí vai chegando na hora do momento de subir nesse púlpito aqui, aí começa a dar aquela frio, né? Aquela coisa. Mas é o mesmo nervosismo aí, desde 2006, quando eu fui ordenado pastor, é o mesmo nervosismo. E se um dia eu perder esse nervosismo, eu paro de pregar, porque aí eu vou achar que eu sou autossuficiente para poder ministrar a palavra de Deus. Mas eu não esperava retornar a esse púlpito novamente nesse ano. Eu preguei, eu acho que há 2 domingos atrás aqui, né? Mas como diz o ditado, soldado no quartel tem que estar sempre prontidão, não é verdade? Então, eis-me aqui de novo. Glórias a Deus. E hoje, né, nesse último domingo, como a irmã falou aqui, nesse último domingo de 2024, o Senhor me inspirou a trazer uma mensagem de otimismo, uma mensagem de esperança para o ano de 2025, mesmo diante aí de tantas incertezas, mesmo diante de um cenário econômico desafiador para o ano que vem, mas como igreja nós somos fortalecidos naquele que foi, que é e que sempre será. Cadê faz o fundinho aí. Mas antes de vocês irem para o céu, eu quero fazer outra pergunta para vocês. Quantos aqui já fizeram a experiência do feijão dentro do copo de vidro? Levanta a mão. Alguns, o resto faltou essa aula de ciência, né, no dia que teve essa aula. Mas se você não faz ideia do que eu estou falando, lá na escola, na aula de ciência, nós tínhamos que fazer um dever de casa, que era pegar um copo de vidro desses transparentes. Naquela época era de extrato de tomate, hoje eu só sei que tem aí o de requeijão em Itambé, porque a Marjorie compra, deve ter uns 500 copos lá em casa, desse tipo aí. Mas nós tínhamos que pegar um copo de vidro, um pouco de algodão, colocar no fundo desse copo, em cima desse chumaço de algodão, colocar algumas sementes ali de grãos de feijão, 2, 3, 4 grãos de feijão, e sobre esses grãos de feijão colocar ali mais uma camada de algodão, e ir regando e aguardando até que os feijões brotassem, que os feijões ali germinassem. E essa experiência aqui na escola, ela nos ensina uma porção de coisas sobre ciência, sobre botânica, sobre biologia, sobre o crescimento das plantas, mas eu penso que para nós hoje é possível nós tirarmos 2 grandes lições acerca disso, para as nossas vidas como cristãos. E a primeira dela diz que é preciso morrer para nascer. Repita, é preciso morrer para nascer. Que para a semente germinar, é preciso morrer, ela precisa deixar de ser semente para se tornar uma planta, para frutificar. O próprio Jesus nos ensina acerca disso, lá em João 12, 24, quando ele diz: em verdade vos digo que se um grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele produz muitos frutos. E a segunda coisa que nós podemos aprender com isso, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos ser pacientes e esperar nele. Tiago nos diz, no capítulo 5, no versículo 7, se eu não me engano, ele usa o exemplo de um lavrador, o exemplo de um agricultor, quando ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que um lavrador aguarda pacientemente o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Aqui Tiago está falando da chuva serôdia e da chuva temporã, a chuva da primavera, a chuva do outono. Todo agricultor, ele sabe muito bem. Tem algum agricultor aqui? Levanta a mão. Eu planto uma hortinha em casa, serve também. Mas todo agricultor sabe muito bem da importância das chuvas. Está sob o controle do agricultor trabalhar duro ali na preparação da terra, na plantação das sementes. E quando as plantas
estiverem se desenvolvendo, cabe a ele ali cuidar das ervas daninhas, tratar ali as eventuais pragas, aplicar os fertilizantes, mas ele não controla as chuvas. O agricultor também, ele não consegue acelerar a germinação, não consegue acelerar o crescimento das plantas e nem a frutificação, porque a ação humana, ela acontece apenas em 2 momentos, na semeadura e na colheita. O pastor acabou de falar que nós plantamos, ou nós colhemos o que nós plantamos. Então, é necessária essa paciência que Tiago aqui nos ensina, porque entre o plantio e a colheita, até que se obtenha o precioso fruto da terra, como ele diz, a Bíblia, Nova Versão Transformadora, diz preciosa colheita, necessariamente entre o plantio e a colheita existe um processo. E se aplicarmos esse mesmo conceito para as nossas vidas, o processo, seja ele qual for, muitas vezes ele é lento, muitas vezes ele é demorado, muitas vezes ele é árduo, ele é difícil, e a depender das circunstâncias e do momento faz com que nós simplesmente desistamos, porque a espera e a falta ali a falta de uma resposta imediata a uma necessidade nossa, urgente, a um problema que parece insolúvel, passa a sensação de que não adianta mais continuar, não vale mais a pena investir tempo, energia e dinheiro, ou ainda até pensar que Deus não se importa muito comigo ou com os meus problemas. Então é mais simples nós dizermos, eu desisto, é mais fácil eu dizer, eu não consigo. E o pior ainda é você ouvir algumas pessoas dizendo assim, eu não acredito mais em Deus. Sabe, se paciência fosse alguma coisa fácil e simples, a Bíblia ela não estaria preocupada em nos ensinar sobre esse assunto. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que as tribulações produzem paciência. A paciência, ela produz experiência, e a experiência produz esperança. E ele continua dizendo que a esperança, ela não se confunde, porque o amor de Deus, ele é derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. Essa é a certeza que nós temos que ter, de que apesar de tudo, das nossas falhas, das nossas limitações, talvez dos pecados que nós recorrentemente cometemos, Deus ainda assim nos ama. Nós precisamos aprender a ser bons semeadores de feijão nos copos de vidro da vida. Enterrar as sementes ali no meio do algodão, não vermos mais nada e apenas esperar. Porque desistir por crente não é uma opção. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, desistir não é uma opção. Então, espere com paciência. Uma hora Deus ajeita todas as coisas e coloca tudo no seu devido lugar. Quantos creem nisso? Na semana retrasada, semana passada não teve quarta-feira, né? Essa semana não teve culto na quarta, mas na semana retrasada a Marjorie, ela ministrou a palavra aqui, e ela falou alguma coisa sobre, deixa eu colocar aqui ela falou alguma coisa sobre milagres. Estava aqui um casal, a André e o Davi, eu não sei se eles estão por aqui hoje, eu acredito que não. Se estiver nos vendo pela internet, André e Davi, deixem um comentário aí embaixo do vídeo aí. Mas Davi tinha um problema com a bebida e já há quase 2 anos ele está totalmente liberto. Milagre de Deus. Andréia tinha dificuldades em engravidar e a idade chegando, a idade passando, o tempo passando, e hoje ela está esperando um bebê. Milagre de Deus. Marjorie também, ela não podia engravidar por causa de um problema no útero. Com 4 ou 5 anos de casado, 5 anos eu creio, ela recebeu uma palavra profética. E no ano seguinte, 6 anos depois do nosso casamento e de muitas tentativas para ter um filho, Deus operou o milagre, nós engravidamos e nós tivemos um filho, Marcos Alberto. Marjorie costuma dizer que a barriga dela voltou ao normal, a minha continuou do mesmo tamanho, não teve jeito. Nós tentamos, depois por anos, ter uma menina. Nós sonhávamos com isso.
Pensávamos até em qual nome nós iríamos dar. Como é que era? Sara Vanessa, Maria Clara, Maria alguma coisa. Não sei, foram tantos nomes aí que eu já nem me lembro mais quais eram. Porque Deus nos deu um, Ele poderia ter nos dado outro. Sabe, Ele poderia ter dado uma renca de filhos, se Ele quisesse. Ele poderia ter dado um time de futebol para nós, se Ele quisesse. Mas Ele não deu. O que para muita gente poderia ser um grande problema, para nós não chegou a ser um problema. Porque nós entendemos que Deus olhou para nós com misericórdia e graça. E diante de uma gravidez que talvez nunca aconteceria pelos métodos naturais, no meio de todas as impossibilidades, Deus nos deu o seu milagre. E 12 anos depois do nascimento do Marcos Alberto, veio o diagnóstico de um câncer de mama maligno. E logo em seguida, a cirurgia, o doloroso tratamento de quimio e radioterapia, que acabou com todas as possibilidades humanas da Marjorie engravidar novamente. E a irmãzinha do Marcos Alberto não veio. Sabe, Deus pode realizar um milagre, esse sonho para nós hoje? Sim, Ele pode, eu creio. Sara engravidou com 90 anos de idade, Sara engravidou de Isaac com 90 anos de idade. Isabel, mãe de João Batista, a gente não sabe qual era a idade que ela tinha, mas a Bíblia diz que ela já era avançada em idade. Deus pode fazer, mas qual o propósito? Deus não precisa provar mais nada para nós, para mim, para a Marjorie. Ele operou o milagre do nascimento do Marcos Alberto, e 12 anos depois, Ele operou o milagre da cura de um câncer maligno que poderia ter levado a Marjorie embora. Sabe, nós não deixamos de amar menos a Deus por Ele não ter realizado um sonho nosso de ter mais um filho ou mais uma filha. Porque nós não amamos a Deus pelo que Ele faz, nós amamos a Deus pelo que Ele é. No meio de 400 pessoas, ouvi um amém só. Mas tem uma canção que diz assim, eu vou arriscar hoje. Vai, Andrezão. Aleluia. Vamos ficar de pé? Rapidinho. Talvez você conheça essa canção. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Então declare: se Deus fizer,
se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, sendo Deus. Quantos creem nisso? Aplaudam o Senhor. Tome seu lugar, igreja. Talvez aquilo que você mais precisa hoje, Deus pode fazer acontecer. Sabe por quê? Eu vou te contar uma fofoca santa. E você pode sair contando para todas as pessoas que você encontrar na sua frente, no elevador do seu prédio, no seu local de trabalho. Você pode contar para todo mundo. Você pode colocar nas suas redes sociais, no Instagram, no TikTok, seja lá onde for, você vai escrever ali: Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus e Ele te ama. Oh! Fazia uns 6 meses que eu não cantava. Só o André sabe o nervosismo que eu estava. E hoje, a história que eu costumo dizer, né, que eu não sou um bom pregador, eu sou um contador de história. E a história que eu quero compartilhar hoje para vocês é bastante conhecida, mas eu espero te dar uma nova perspectiva e que nós possamos aprender um pouco mais sobre o poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre como o caminho das tribulações, da paciência e da perseverança nos levam até o milagre que nós tanto precisamos. Amém? Se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 25. A minha versão é a Almeida Revista Atualizada. Talvez seja projetado aqui no telão numa outra versão, então poderá conter pequenas diferenças na tradução. Diz assim a palavra do Senhor: grande multidão seguia comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Versículo 29 diz: e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio ali da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Até aqui. Feche seus olhos, curve suas cabeças. Pai, nós te louvamos, não pelo que o Senhor faz nas nossas vidas, mas pelo que o Senhor é. Independente se o milagre vier ou não, nós continuamos perseverando, continuamos no caminho da tua salvação. Eu peço hoje, Deus, que o teu Espírito Santo toque nas mentes e corações de cada um dos teus filhos que aqui estão nesta noite, limpando de todo preconceito acerca da palavra que será ministrada, dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E quanto a mim, como eu sempre peço, Senhor, usa-me como um instrumento teu, mesmo sendo falho, limitado, mas que o teu Espírito Santo faça com que essa palavra chegue aos corações dos seus filhos que aqui estão, e seja uma palavra que venha vivificar, venha uma palavra que traga consolo, traga conforto, traga esperança para aqueles que estão caminhando nesse caminho da tribulação. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos que aqui está, e eu peço, Deus, que o teu Espírito Santo esteja conosco todos os dias, até que Jesus volte. Amém? Glória a Deus. Essa palavra
Ela está registrada também no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, e em Lucas, capítulo 8. E os registros aqui, eles variam em apenas detalhes, mas juntos eles nos dão aqui uma ampla visão dessa mulher e do seu encontro com Jesus. No texto base que nós lemos aqui em Marcos, a Bíblia diz que essa mulher tinha uma hemorragia. E apesar dela procurar tratamento médico, nenhum deles conseguiu resolver esse problema que ela tinha. Ela gastou todos os seus recursos financeiros tentando encontrar a cura aqui para a sua enfermidade. E ao invés de melhorar, a Bíblia diz que ela ficava cada dia pior. Essa mulher, ela tinha uma condição médica que controlou a sua vida durante 12 longos anos. E isso é tudo o que a Bíblia nos diz a respeito dela. Não há mais nenhuma informação relevante sobre essa mulher. Nós não sabemos qual era a sua idade, não sabemos se ela vivia sozinha ou com a sua família, não sabemos se ela tinha filhos ou marido antes de ser acometida dessa doença. Nós nem sabemos de que cidade essa mulher era, pois a Bíblia ela não nos revela, mas eu posso inferir que fosse Cafarnaum, visto que Jesus retornou lá de Decápolis, lá da região dos Gerazenos, lá do outro lado do Mar da Galileia, e possivelmente ele estava voltando para casa, pois como nós bem sabemos, quando Jesus começou ali, iniciou o seu ministério público, ele deixa a cidade de Nazaré e adota a cidade de Cafarnaum como a sua morada fixa, como a sua residência. E ao desembarcar na praia, além da grande multidão que ali estava, ele encontra Jairo, que era um dos principais da sinagoga, como está no capítulo anterior, lugar onde Jesus esteve ali por diversas vezes, inclusive ele operou o milagre que nós conhecemos como a cura do homem da mão ressequida ou da mão mirrada, e por isso é quase certo afirmar que o local seja Cafarnaum. E como eu disse antes, a enfermidade dessa mulher ela é descrita pelos evangelistas como hemorragia. A versão Almeida Revista e Corrigida diz fluxo de sangue. E que não era apenas um ciclo menstrual normal que todas as mulheres têm, mas um corrimento sanguíneo contínuo e frequente. O evangelista Lucas, sendo médico, ao registrar essa mesma passagem aqui, ele sugere que fosse uma doença incurável, quando ele diz no verso 43 do capítulo 8, nenhum médico conseguiu curá-la. E naquela época, quando uma mulher ela estava no seu período do ciclo menstrual, ou tinha algum tipo de corrimento de sangue, além daquele período normal, ela era considerada cerimonialmente impura. E você pode aprender um pouco mais sobre isso lendo o livro de Levíticos, no capítulo 12, que fala alguma coisa, e no capítulo 15, que trata mais especificamente sobre o caso dessa mulher, sobre a questão dos fluidos corporais, que não é necessário entrar nesses detalhes. Mas sendo considerada impura, significava que não apenas ela, mas tudo o que ela tocava, seja a cama onde ela dormia, seja a cadeira onde ela se sentava, seja ali os objetos que ela usava como roupas, como toalhas, como copos, pratos, talheres, e seriam considerados impuros. Pensa comigo, por causa da lei, ela não deveria ter nenhum contato físico humano. E assim sendo, nós podemos presumir que talvez foram 12 anos sem abraços, 12 anos sem beijo, sem aperto de mão, sem refeições compartilhadas à mesa com seus familiares, talvez sem momentos de intimidade com seu marido, sem brincadeiras com os seus filhos, caso ela tivesse. Quem de nós aguentaria tamanha privação e provação? A Bíblia também diz que aquele que tocasse numa pessoa impura ou em alguma coisa impura seria considerado impuro apenas por um determinado tempo, até que ele cumprisse ali os rituais de purificação. Conforme Levíticos 15, essa pessoa ela deveria lavar suas vestes e banhar-se em água e ficaria imunda até a tarde. Nós podemos pensar que fosse uma lei rígida, minuciosa demais, mas todo esse cuidado da lei tinha como propósito impedir a entrada no tabernáculo, lá no Antigo Testamento, ou no templo, na época de Jesus, de todos os que estavam poluídos com algum tipo de impureza cerimonial, natural, física e até mesmo espiritual. Então, por esse motivo, nós não sabemos se o isolamento dessa mulher
Era parcial ou era total? Até mesmo porque não era uma doença mortal, não era ali uma doença infecciosa, não era uma doença transmissível, mas nós podemos pensar que não apenas por causa das leis sanitárias daquela época, também havia o elemento vergonha associado a esse isolamento dessa mulher. Assim, talvez ela evitasse sair em público por causa da sua condição, por causa desse corrimento sanguíneo constante que possivelmente manchava ali as suas vestes, e talvez até mesmo o chão por onde ela passava. E além do constrangimento dessa mulher, havia também o medo dela ser hostilizada nas ruas. Por isso, o isolamento para ela não era uma opção, mas quase que uma obrigação, em uma rotina diária ali de muitos controles, muitos cuidados, tanto da parte dela como de pessoas mais próximas. E por esses e outros motivos, é possível inferir que ela não se reunia com outras mulheres para retirar água do poço. Ela não tinha nenhum ombro consolador, que ela pudesse escorar a cabeça e chorar lá nos seus momentos de dores. E claro, ela era impossibilitada de adorar no templo, de participar lá dos festivais ou de cerimônias religiosas, eventos esses que eram de grande importância para qualquer judeu naquela época. Apenas à distância, exilada dentro da própria casa, supostamente amaldiçoada por Deus muito mais do que uma mulher que não pudesse gerar filhos, que fosse estéril. E a partir de um determinado momento, a sua doença se transforma na sua identidade. Porque ainda hoje nós nos referimos a ela como a mulher do fluxo de sangue, ou a mulher enferma. Nem mesmo o nome dela é conhecido. E às vezes o problema ele é tão grande nas nossas vidas que engole a nossa identidade. E é fácil nesses momentos nós perdermos de vista quem Deus é e quem nós somos. A única coisa que é grande, que é gigantesca, é o nosso problema. E nós passamos a ser conhecidos pelo nosso problema e não por quem realmente nós somos. Não precisa ser o fluxo de sangue como essa mulher. Pode ser um problema de alcoolismo, pode ser um problema de drogas, pode ser algo emocional como a depressão. E eventualmente alguma dessas coisas irão te separar de tudo o que você mais ama nessa vida, até que depois de algum tempo você esteja vivendo num estado de isolamento. Sabe, em pouco tempo você vai olhar ao seu redor e estará sem as coisas que uma vez te foram caras, te foram preciosas, coisas que te deram uma identidade como família, como posses, como status social, como amigos. Você não será mais nada. Você será apenas um pária da sociedade. Como o rapaz que nós levamos domingo passado lá para o Desafio Jovem. Vivia nas ruas, talvez tivesse família, mas vivia nas ruas, isolado, às margens da sociedade. Ele dormiu aqui na frente da igreja, aqui de sábado para domingo. Domingo de manhã, eu acho que ele participou aqui do culto. Almoçou conosco, nós demos alimento para ele ali. E o Nicodemos o levou lá para o Desafio Jovem. O rapaz perdeu a sua identidade. E agora ele era conhecido como drogado, como viciado, como morador de rua, como marginal até. Eu não sei se ele continua ainda lá na instituição, mas se tiver, irmã Célia, eu tenho certeza que ele vai ter um encontro com Jesus e a sua identidade vai ser restaurada. Ele não será mais o viciado, ele não será mais o drogado, não será mais o morador de rua, mas ele será um novo filho de Deus, que foi liberto das drogas da sua prisão emocional. Quantos creem nisso? Já a mulher enferma estava presa ali dentro de grades invisíveis do distanciamento social. Talvez ela estivesse a ponto de desistir, afinal foram 12 anos perdendo sangue. Sob o ponto de vista da medicina, no nosso corpo circula em média 4,5 litros de sangue, pouco menos nas mulheres, um pouco mais nos homens, e também a depender aí do porte físico, do tamanho do homem ou da mulher. Embora fosse contínuo, nós não sabemos se esse fluxo de sangue ele era significativo ou não, mas toda perda de sangue ela causa uma série de efeitos no nosso organismo, como anemia, como a queda de pressão arterial, até culminar no que nós chamamos de choque hipovolêmico,
que é quando o coração deixa de bombear sangue por organismo, justamente pela baixa quantidade de sangue ou pela falta de sangue no organismo, levando a pessoa aí à morte. Nós também podemos pensar que se essa mulher perdesse mais sangue do que o seu organismo pudesse produzir em um dia, que é em média 75 ml, vocês estão aprendendo medicina aqui, viu? Não sei bem, que é em média 75 ml por quilo, ela já poderia estar anêmica, fragilizada, fatigada, pálida, beirando a morte. A Bíblia diz aqui na passagem que nós lemos no verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus, a Nova Versão Transformadora diz apenas assim, tendo ouvido falar de Jesus. Quantos aqui ouviram falar de Jesus? Levanta a mão. Muito embora nós possamos ter um sentimento de comiseração por essa mulher, diferente do que muitos talvez possam pensar, é bem provável que ela se comunicasse com familiares, talvez seus pais, seus irmãos, de onde ela recebia notícias, mantimentos, ela recebia talvez remédios que eram deixados ali na porta de entrada do cômodo onde ela vivia isolada, ou talvez na porta de entrada da sua casa, mas a Bíblia nada diz a respeito disso, então é mera suposição minha, ok? E naquela região de Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, Jesus operou muitos dos seus milagres, como o leproso, como o servo do centurião, como a sogra de Pedro, como um paralítico e tantos outros que não foram sequer quantificados ou nominados, só naquela região de Cafarnaum. Por isso é absolutamente plausível que ela já vinha há algum tempo ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar que Jesus curava a todos que se achegassem até Ele com fé. E isso despertou nela uma esperança de que, se Jesus havia curado outras pessoas, Jesus poderia curá-la também. De qualquer maneira, nós não sabemos como, nem quando, nem por quem ela ouviu falar de Jesus, mas isso lhe trouxe uma nova esperança, mais real do que tudo o que ela já havia sentido ou experimentado antes, mas a perda contínua de sangue dela estava deixando cada vez mais fraca e a morte se aproximando. E talvez ela não tivesse muito mais tempo de vida. Agora, Jesus era a sua única esperança. Diga assim, glórias a Deus. Talvez você já teve um momento parecido como esse, quando você sente as esperanças renovadas, a alegria transbordando, você não sabe se grita, se chora, se pula, se ri, você não sabe se senta, se deita, se rola, finge de morto, porque a resposta, a solução, a cura, o milagre estão logo ali, mais perto do que você jamais imaginou em tantos anos vivido. E eu penso que ela ouve um burburinho das pessoas do lado de fora do lugar onde ela estava, cada vez mais alto. Eu não sei, mas de alguma forma ela sabia que era Jesus se aproximando, sei lá, talvez alguém passou correndo ali na frente da sua casa dizendo assim, Jesus está chegando, Jesus está chegando. Sabe, o dia que ela havia aguardado com tanta expectativa havia chegado. E ela estava pronta. Será que se alguém entrasse por essas portas agora, gritando, Jesus está chegando, quantos de nós estaríamos prontos? É algo para você refletir. A Bíblia diz aqui que ela creu dizendo, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então, usando talvez ali das suas últimas forças, debilitada, ela sai de onde ela estava, ela se infiltra ali no meio da multidão, ela se mistura com as pessoas essas todas apressadas, se acotovelando, empurrando ali umas às outras, se espremendo, se apertando. Eu imagino que essa mulher ela não tinha mais força, mas ela não desiste, ela abre caminho por entre as pessoas, ela continua avançando, porque ela sabe que talvez ela não tenha outra chance tão cedo de encontrar Jesus. Talvez porque Jesus demorasse a passar por ali novamente e a morte chegaria antes de que Jesus voltar. E nós podemos pensar assim, mas ela nem poderia estar ali, pastor, era uma mulher impura. Sim, era. Mas o que ela tinha a perder?
Absolutamente nada. Ela já tinha perdido tudo, ou seria enfrentar a tudo ou a todos, ou a morte que viria logo em breve. Se ela fosse descoberta ali, talvez ela fosse hostilizada por aquelas pessoas que a apedrejariam até a morte. Então, a opção da morte, ela já tinha. Sabe, isso aqui nos ensina que muitas vezes, presta atenção, crente, muitas vezes nós perdemos oportunidades por medo, seja do preconceito, seja do julgamento das pessoas, de familiares, de amigos, de colegas de trabalho, principalmente quando o assunto é Jesus e a salvação. Sabe, hoje eu estou musical. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. O não, nós já temos. O não, ela já tinha. Então, o que custava tentar o sim? Sabe, ela não se importa com mais nada, ela só precisaria tocar o manto de Jesus. Mas presta atenção mais uma vez, crente. Isso não tem nada a ver com algum tipo de propriedade mística ligada à roupa de Jesus. Amém? Também não estou dizendo que nós devemos usar um objeto, um tecido, um pano, um lenço, um copo d'água como um amuleto ali, um canal de bênçãos, um canal de milagre, como algumas denominações fazem por aí. Não, para mim isso é mera invenção humana, porque não tem nenhum fundamento bíblico para isso. Então por que a mulher foi curada apenas tocando no manto de Jesus? Eu faço algumas suposições. Primeiramente, talvez ela não queria chamar a atenção de Jesus e nem das demais pessoas que estavam ali para sua condição física, fazendo com que essas pessoas percebessem que ela estava em um estado de impureza, violando assim a lei mosaica da época, e por causa da religiosidade daquele povo, poderia gerar ali uma grande confusão e atos de violência contra ela. E segundamente, em segundo lugar, e o mais importante, não foi o manto. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, não foi o manto. Foi a fé que essa mulher tinha em Jesus Cristo. Então, com esforço, eu imagino, além das suas forças, ela estende a mão e toca na roupa de Jesus. O verso 29 aqui diz: logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de todo o seu flagelo. Uau! Meu Deus! E o que acontece em seguida? Jesus percebe que dele saíra poder, e ele faz uma pergunta até um tanto curiosa para um Deus onisciente: quem me tocou? A palavra tocar, ela vem da raiz aptomai, que significa prender-se, aderir, agarrar-se. E quando Jesus faz essa pergunta aqui, ele não estava se referindo apenas ao ato de alguém colocar a mão nele. Muitas pessoas ali naquela multidão colocaram a mão em Jesus, puxaram suas roupas, puxaram seus braços, beliscaram Jesus, puxaram seus cabelos. Imagina o fuzuê que estava ali naquele lugar. Mas a fé da mulher agarrou-se a ele. A fé foi tão poderosa ao ponto de mover o coração de Deus mais profundamente do que qualquer outra pessoa que ali estava naquele momento. E ela sabia que tinha sido, ele sabia de quem tinha sido o toque, pois ele a curou. Mas Jesus fez isso para que a própria mulher se apresentasse a ele, vencendo todo o preconceito e toda a vergonha. Jesus pergunta assim: quem me tocou? Sabe, alguém aqui hoje, talvez você, eu não enxergo, está de longe, eu só estou vendo vultos. Talvez você, Sérgio, seja o quem. Talvez você possa ser o toque
que Jesus está esperando nessa noite. Só que esse toque que produz mudança, ele não pode ser ali um toque casual, não pode ser um toque descuidado, não pode ser um toque curioso para se ver o que acontece em seguida, não. É um toque de fé como o daquela mulher. Porque foi isso que a curou. E é essa mesma fé, Sérgio, que você tem que ter hoje, de que a sua cura vai chegar. A Bíblia diz que a mulher, então, se prostra diante de Jesus de uma maneira que mostra respeito e desejo de misericórdia, pelo fato de que ela achava que tinha incomodado Jesus. E o que Jesus fez sobre a atitude dessa mulher? Em vez dele condená-la, ele investiu tempo com ela, mesmo tendo outro compromisso tão urgente quanto mais à frente, para o qual primeiramente ele foi chamado, que era a filha de Jairo. Eu imagino Jesus se abaixando, se achegando mais perto dessa mulher, que lhe conta toda a verdade. A Bíblia não diz quanto tempo durou essa conversa, quanto tempo levou para ela contar tudo o que havia experimentado durante 12 longos anos de provações, anos de lutas, de lágrimas, de ausência familiar, de saudade, de solidão. E Jesus deve ter ouvido atentamente enquanto ela contava a sua história. Ei, você já contou a sua história para Jesus? Conta a sua história para Ele, porque Ele está disposto a te ouvir. A lição que nós aprendemos é que, quando nós vamos até Jesus, mesmo que Ele tenha outros compromissos, Ele nos dá a sua exclusiva atenção. Apesar da multidão que o cercava naquele momento, parecia talvez que não existisse mais ninguém ali, somente os dois. Jesus não apressou essa mulher, embora uma garotinha de 12 anos estivesse ali à beira da morte, nas proximidades. Isso não significa que Jesus se importasse menos com essa garotinha. Jesus não precisou se apressar, porque Ele é dono do tempo e tem o poder da vida sobre a morte. A mulher podia não ter tido ninguém para ajudá-la, mas agora ela tinha Jesus. Ela não tinha ninguém para defendê-la, mas agora ela tinha Jesus. Ela era a indesejada, a rejeitada, mas Jesus a reivindicou publicamente para si, diante de todos aqueles que ali estava, chamando-a de filha. Você consegue imaginar essa cena? É o que eu posso chamar de uma imagem maravilhosa da salvação. Sabe, independentemente das circunstâncias ao nosso redor, apesar do que os outros possam pensar a nosso respeito, o que mais importa é estar ao lado de Jesus para a nossa salvação. Essa mulher andou por uma estrada aqui, muitas vezes solitária e isolada por anos. Mesmo que talvez tenha tido eventualmente a presença de pessoas próximas a ela, sabe, há tantas coisas que a Bíblia não diz sobre essa mulher, como ela viveu nesses 12 anos, o que ela fez ou deixou de fazer, o quanto ela sofreu nesse tempo todo. Sabe, eu imagino que a sua cura física possibilitou que ela retomasse ali a sua vida social, com sua família, com seus amigos, participasse dos cultos de adoração, dos festivais e dos cerimoniais. Talvez ela tenha se casado, tenha tido filhos, mas nós não sabemos. Nós só vamos saber disso quando nós chegarmos no céu e perguntarmos para ela. Como diria o nosso professor e pastor Russell Shedd, porque sempre que havia uma pergunta que pudesse trazer algum tipo de discussão teológica, mesmo ele sabendo a resposta, ele dizia assim, isso aí nós só vamos saber quando chegar no céu e perguntar para ele. E juntamente com a cura, ela recebeu uma nova identidade em Cristo, porque ela creu em Jesus. Quantos aqui creem em Jesus? De verdade mesmo? Agora, ela não seria mais a mulher com fluxo de sangue, a mulher enferma. Agora ela seria chamada de filha,
filha de Deus, porque a Bíblia diz que a todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Jesus diz assim: filha, a tua fé te salvou. Aqui ela recebe a salvação em primeiro lugar. Jesus acrescenta: vá em paz. E eu entendo que esse comando de Jesus seja algo como assim: vá para a sua paz que você buscou por tantos anos. Uma paz que ela não teve durante 12 longos anos da sua vida. E por fim, Jesus conclui ordenando: fica livre do teu mal. Finalmente, estava consumada a tão esperada cura da sua enfermidade. Sabe, nós não precisamos ter histórias parecidas com esta para perceber que nós compartilhamos do mesmo caminho. Nós, como igreja, nós caminhamos numa única direção, que é a glória, que é a eternidade com Jesus Cristo. É preciso crer que nós estamos indo para o céu, não necessariamente hoje, como eu perguntei, mas você precisa crer no seu coração que Jesus é o único caminho. Sabe, eu comecei falando da experiência do feijão, e eu gostaria de concluir falando sobre isso. Sobre uma experiência que talvez você não tenha feito no seu tempo de escola. Existe um fenômeno na ciência chamado fototropismo. Quem já ouviu falar? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Fototropismo. O que é isso, pastor? É o crescimento da planta em direção à luz. Se você colocar, chega em casa e faz essa experiência aí, pega um copo de vidro transparente, põe algodão, põe feijão, põe algodão, molha e deixa a coisinha ali brotar. E quando estiver brotando, você coloca uma caixa em cima. Então, se você colocar esse copo de vidro no fundo de uma caixa e fechar essa caixa completamente, e no topo dessa caixa você fazer um pequeno buraco, um pequeno orifício, de modo que a luz penetre dentro da caixa, o ramo do feijão, ele crescerá em direção a esse buraco, em direção à luz. É o que nós chamamos de fototropismo positivo. O que eu quero dizer com isso, pastor? Não sei. As lutas que nós enfrentamos diariamente na nossa vida cristã não são fáceis. Porque se você não estiver enfrentando lutas, meu querido e minha querida, se reposicione, porque talvez você esteja em cima do muro. Mas essas lutas podem nos fazer crescer em direção à luz, ou roubar toda a nossa alegria e nos levar em direção à escuridão. Infelizmente, muitos cristãos têm perdido essa batalha. Muitos estão deixando de crescer em direção à luz e indo em direção à escuridão. Presta atenção. Deus nos enviou Jesus para nos guiar. Mesmo em situações onde pareça não haver saída, não haver solução, onde tudo possa parecer impossível, Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Quando você crê em Jesus como a sua luz preciosa e indispensável, quando você o segue como a sua verdade, como a sua sabedoria, o seu caminho, a sua vida, você tem a vida dele e essa luz jamais se apagará. Então fique de pé para você achar que já está acabando. Estou no meu tempo. Se você ouviu ou entendeu essa palavra, você sabe que todos nós temos lutas. Talvez em intensidade diferente, mas nós temos lutas. O ano que vem vai ser um ano muito difícil. Principalmente
em relação à economia. Pastor Denor, domingo passado, ele falou aqui de manhã a respeito disso. Não façam dívidas, cuidem do seu dinheiro, porque vai ser um ano bastante desafiador para todos nós. Mas se nós estivermos agarrados com Jesus Cristo, pode vir o que vier sobre as nossas vidas, mas nós saímos lá na frente vencedor. Talvez você tenha ouvido essa palavra e tenha sentido no seu coração de estar mais perto de Jesus. Eu não sei aqui se tem alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas se tiver, eu gostaria de fazer um convite. Levanta sua mão, vem até aqui à frente, que a gente quer orar por você. Não tem? Queridos, a minha oração para hoje, nesse último domingo de 2024, é que Jesus seja a sua luz a brilhar na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, independentemente das circunstâncias. Que Jesus seja a luz a brilhar na sua vida, independentemente se o milagre dele vier ou não. Eu oro para que você apenas creia na luz, e como o broto de feijão que eu acabei de falar, siga a luz do mundo, desfrute da luz da vida que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então eu e minha família desejamos a todos vocês um feliz 2025 e conte com os pastores, contem conosco, as suas dificuldades, nós estaremos juntos para essa batalha, no nome de Jesus. Amém? Então aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus.